Olá, meu nome é Leonardo Hernández, eu sou o engenheiro sênior de aplicação de produtos de Schneider Electric, responsável por la gama de relés de proteção. A dia de hoje, vengo a apresentar-lhes a nova geração de relés de Schneider Electric, a gama EaserGP 5. A gama EaserGP 5 foi lançada ao mercado em 2020 e chegou com diversas ferramentas com o intuito de facilitar a vida do usuário final. A gama EaserGP 5 chegou com diversas ferramentas que estão incluídas dentro do relé, sem a necessidade de licenças ou a necessidade de fazer algum pago adicional por essas ferramentas. Por exemplo, a gama EaserGP 5 hoje conta com um simulador virtual que não necessita de maletas de pruebas, é decir, que eu poderia simplesmente com meu computador conectado a um relé P5 simular frequências, simular corrente, simular tensões, enviar dichas informações a um sistema SCADA sem a necessidade de uma maleta de pruebas. Por exemplo, eu poderia fazer a prova sentada em la oficina, com meu computador conectado a um relé P5. É decir, não me toca ir a uma subestação, não me toca ir a um laboratório, não me toca arrendar uma maleta de prueba, que é o mais caro, não? Uma maleta de prueba hoje, podemos dizer que vale um arrendo $500 a $600 ao dia. Com a gama EaserGP 5 não se hace necessário mais. Com a gama EaserGP 5 conectando meu computador diretamente ao relé de proteção, eu já poderia fazer pruebas, por exemplo, de envio de comandos, sinalização, medidas, proteções a um sistema SCADA, sem a necessidade de uma maleta de pruebas. Además, a gama P5 conta com a possibilidade de replicar um arquivo de oscilografia, uma cartridge, sem também a necessidade de uma maleta de pruebas. É decir, eu poderia correr um arquivo cartridge de qualquer relé de proteção que seja, que cumpra a norma cartridge, añadir esse arquivo a um relé P5 e o relé P5 é capaz de replicar a mesma falha sem a necessidade de uma maleta de pruebas. Então, o que estamos falando aqui é que a gama P5 hoje já não se hace necessário uma maleta de pruebas para executar pruebas, não? É decir, que a gama P5 hoje não se hace necessário aquisições ou arrendos de maletas de pruebas. Eu poderia simplesmente fazer a prova conectando meu computador diretamente ao relé de proteção. Además, vamos a ver também que a gama P5 hoje é 100% modular, é decir, eu poderia ser um reemplaço de um relé em menos de 10 minutos, coisa que hoje, dentro de uma subestação convencional, leva um dia, porque me toca cablear, me toca fazer repruebas e etc. Com a gama P5, vamos a ver que, por ser 100% modular, já não se hace mais necessário esse tipo de aplicação. Agora vou mostrar-lhes como funciona o simulador virtual. O simulador virtual é uma ferramenta incluída do software EaserG Pro, o software de configuração da gama P5, que é um software totalmente gratuito, sem custos ao usuário final. Então, eu simplesmente seleciono uma função de proteção, nesse exemplo estou selecionando a função de sobrecorrente, a 5051, onde eu tenho aqui um pickup de 400 ampérios de corrente para o disparo. Então, se eu simplesmente abro a ferramenta aqui ao lado direito, habilito o simulador virtual e ele me hace duas perguntas. A primeira pergunta é: modo testing significa que, se eu hago a prova, eu envio a informação à escada, eu genero o sinal de trip e também cerro o contacto de disparo, o contacto que pode estar cableado a um interruptor. Se eu seleciono o modo testing blocking, eu tenho também a sinalização de trip, tenho o envio de informação à escada, sin embargo, o contacto de disparo se queda aislado. É uma maneira de evitar disparos indevidos se eu estou fazendo a prova com o equipo instalado em uma subestação em operação. Então, aqui eu vou simular o modo testing e vamos ver que ele me abre uma pantalla com todos os valores aos quais eu poderia simular. O relé que eu tenho aqui hoje é um relé de alimentador, então eu logro simular todo o tipo de corrente, todo o tipo de tensão, logro simular frequências para replicar o relé. Sin embargo, se eu tenho um relé com a função diferencial, a 87, eu também logro simular curvas de IBIAS e curvas de DIF. Então, aqui eu vou simular as correntes, vou aplicar ao relé de proteção um disparo de 800 ampérios e as demais fases equilibradas. Simplesmente tenho que adicionar um tempo em que eu vou reproduzir a prova e hago um start. Podemos ver que o relé entra em operação. Desde o display frontal vamos ver os valores sendo simulados e se eu me conecto a um sistema SCADA, vejo
las fases, por ejemplo, 800 amperios, la fase A, veo los 300 amperios en la fase B y veo los mismos en la fase C. E se temos o relé em modo trip, em modo operação, eu também vejo esse ponto, esse nodo lógico reflejado dentro do nodo lógico da sobrecorrente. Veam que está em operação, ou seja, é decir, eu tenho a variável em 1 e também capturando, por supuesto, a informação de qualidade e timestamp do nodo lógico. Se eu deixo de fazer a simulação, eu vou ter o cambio do estado lógico da proteção que me irá entrar como false. Lo mesmo eu tendría para as medidas. Já não tenho mais medidas porque deixei de fazer a simulação. Então, uma vez mais, se eu regresso, ele me empieza automaticamente a reportar a informação com todas as variáveis de qualidade e timestamp do nodo lógico, sem uma maleta de pruebas. La prueba lo hago sentado em la oficina. Quando hablo de modularidade, quero dizer que o relé P5 facilita a vida do usuário para um mantenimento. Eu tenho na parte superior 2 tornillos de segurança e lo mesmo eu tenho na parte posterior. Quando eu saco esses tornillos de segurança, eu simplesmente movo esta chave para arriba e logo sacar o módulo do relé de proteção por completo. É decir, que toda a parte de cableado eu tendría conectado na celda sem a necessidade de sacarla e solamente sacaria o módulo fallado e lo intercambiaria por um módulo novo. Simplesmente correndo o módulo novo, encarrando ao módulo principal e já teria o mantenimento hecho. O mantenimento que hoje levaria um dia se hacen em menos de 10 minutos.